Buenas, turma. Finalmente gravando a terceira e última parte da nossa sexta aula. Com esse assunto, a gente termina a aula 5 conforme a cartilha de vocês. Então, lá na cartilha, a gente viu a aula 1, 2, 3, 4, 5. É o nosso sexto encontro, porque a primeira foi a apresentação, a gente tratou de outros assuntos também, é, não só na primeira aula, mas ao longo das demais. Só que é importante uh, que vocês, nos seus estudos, aí, nas revisões que vocês fazem, até na organização das dúvidas, é, dominem ou procurem dominar e lembrar, pelo menos, do que a gente já viu até aqui, né? Então, até a quinta aula tem que estar, nesse momento, mais ou menos dominado por vocês. Claro que vocês podem ter dúvidas e trazer isso, né? Mas os simulados vão ser construídos em cima desses conteúdos, as outras provas que vocês vão fazer, enfim. O que eu estou querendo falar é que é importante que vocês aprendam, né, o que foi visto até aqui. Mas bom, para esse sexto encontro, aliás, para essa terceira parte do sexto encontro, é tanto número que eu tô ficando meio perdido, é, a gente vai entrar no tópico projetos econômicos e questões sociais, ok? Bem, então o que eu acho importante destacar logo na abertura do assunto? Vamos pensar no título, né? Projetos econômicos e questões sociais. Existe uma ligação entre projetos econômicos e questões sociais, certo? Porque, pensem bem, a economia, decisões em âmbito econômico, políticas econômicas, são sempre ideológicas também. Então a economia ela tem muito aquela aparência, às vezes, de uma ciência técnica e até mesmo pode ser tomada como ciência exata por alguns, enquanto que na verdade a economia ela não é uma ciência exata, né? Ela é uma ciência humana, uma ciência social. Uh, e ela, apesar de ter algumas disciplinas que são realmente técnicas, né, como a econometria, enfim, ela também é muito, por ser humana, ela é muito ideológica. Então, as decisões econômicas, elas são sempre decisões ideológicas que vão dar diferentes resultados, certo? Então, os projetos econômicos, eles acabam decidindo questões sociais e diferentes projetos econômicos acabam tendo diferentes resultados sociais. E aí a gente pode pensar, por exemplo, como o capitalismo e o socialismo mesmo, como dois projetos econômicos antagônicos que geram diferenças sociais enormes, né? Organizam a sociedade de forma muito diferente. Por isso que a gente pode falar em economia socialista, né? Porque ela pressupõe uma organização da economia que tem determinadas características, né? Em conformidade com a ideologia socialista, enfim. Não é o nosso assunto agora ir para o socialismo ou ficar comparando o socialismo. Na verdade, a gente vai falar mais do projeto liberal, que é o que nós temos, né, vigente hoje em dia na nossa sociedade e na maioria das outras sociedades, né, do Ocidente. E depois, lá no fim, outros projetos econômicos, né? Que aí teria a social-democracia e o projeto democrático popular, que é muito legal. Tá. Então, o projeto neoliberal. O projeto neoliberal, gente, ele vai surgir, assim, pela primeira vez na história, digamos, é, lá com o iluminismo, tá? Ou seja, como
aqueles movimentos do século XVII e XVIII, anti-absolutismo, vocês lembram? Acho que nos nossos primeiros encontros a gente falou de alguma coisa sobre isso, o que era o iluminismo e o renascimento, enfim. Então existiam parcelas da sociedade que estavam muito descontentes com o poder absolutista do rei, enfim, e essas pessoas trabalhavam e acumulavam riquezas e não tinham reconhecimento, né? Essa classe social descontente é a burguesia. Então o projeto liberal, ele emana dessa burguesia, né, que era uma classe emergente, tá, que fez aquela ela teve um papel revolucionário nesse momento da história, né, é, derrubando o absolutismo, certo? E aí ela se baseia em alguns valores, ok? Por exemplo, o direito à propriedade privada, a liberdade econômica e a livre concorrência. Porque qual era o raciocínio desses caras? Eles estavam emergindo enquanto classe porque eles estavam apresentando uma boa performance, digamos assim, bons resultados com as suas atividades econômicas, com o fruto do seu próprio trabalho, enquanto que a nobreza e o poder absoluto, quer dizer, a classe social dominante, ela se mantinha meio que na tradição, em algo que não se justificava pela realização dessas pessoas no mundo material. Então os burgueses, eles acabaram sendo o pivô de uma importantíssima revolução mesmo na história mundial, né? E embebida nesses valores liberais. Aliás, os valores liberais são os valores da burguesia. E aí ela promove esses valores ao mesmo tempo que ela articula essa revolução. Aí, qual que é o problema? Apesar de tudo isso fazer muito sentido, né, especialmente naquele momento histórico, foi uma coisa importante, necessária, pode-se dizer, ninguém naquele momento poderia prever que, no entanto, né, com a evolução capitalista, ela levaria à formação de oligopólios e monopólios no século XX, né, 3 ou 4 séculos depois, mostrando justamente as contradições desse pensamento liberal. Então vamos ver direitinho aqui. Eles não puderam prever que a evolução capitalista levaria à formação de oligopólios e monopólios. Oligopólios e monopólios, para ficar claro, conceitualmente falando, tá? Oligopólio é quando o poder está concentrado na mão de poucos. Oligo é pouco, tá? E monopólio é um só. Então, percebam quanto isso é contraditório com os próprios princípios liberais de livre concorrência, de liberdade econômica, né? Na livre concorrência, ela pressupõe que todo mundo possa participar, né? Que todo mundo tenha as mesmas condições de jogar o jogo do capitalismo, o jogo da concorrência, por assim dizer, né? Enquanto que, chegando no século XX, a gente percebe que a própria livre concorrência acabou gerando oligopólios e monopólios, que foi o que eu falei no último vídeo, usando o exemplo da Coca-Cola, né? Absorvendo outras empresas, entende? E um autor já do início do século XX que descreve muito bem esse processo, né? Ele tem um livro chamado O Imperialismo, que descreve muito bem esse processo em específico, é o Lenin, que além de autor, economista importante, ele também foi um revolucionário, enfim, um cara que participou muito ativamente de importantes eventos políticos, tá? Bom, um pouco mais próximo dos nossos dias atuais, né? Ou aliás, esquece. Falei aí do Lenin, agora deixa eu entrar aqui no outro tópico. As guerras mundiais e a quebra da Bolsa em 1929, né, as crises econômicas, foram outro fator que acabaram evidenciando as contradições desse modelo, desse pensamento liberal, dessa ideologia. Por quê? Porque eles levaram
a valorização do Estado como regulador, como um agente regulador e mesmo reconstrutor daquelas economias que foram comprometidas pela guerra, né, do início do século, ou pela crise de 1929. Ou seja, os caras estavam vivendo numa dinâmica liberal de livre concorrência, Estado mínimo, e aí acontece uma guerra, uma crise, e eles percebem que a economia não tem condições de se recuperar sozinha. Ela demanda atitudes por parte do Estado, ela demanda intervenção, em outras palavras. E fenômeno semelhante a gente pode ver hoje, talvez, com a epidemia, né? A epidemia, ela, digamos assim, ela era um fator que o mercado mundial não esperava. Ela emperrou a economia e a economia do mundo todo ela depende de alguma ação dos governos, né? Aqui no Brasil a gente está vendo esse auxílio emergencial que tem como alvo as famílias mais vulneráveis, mas existem planos do governo também para resgatar bancos e empresas, né, que são muito menos comentados, mas que também existem e acho que custam mais, inclusive, do que o auxílio emergencial para os cofres públicos, né? Então, quer dizer, como assim liberalismo, né? Se o Estado tem que estar atuando para endireitar o capitalismo, digamos assim. Então tá, com, a, com as crises e as guerras do começo do século, começou a ficar cada vez mais expresso, né, a necessidade, começou a se perceber de novo que, na verdade, existe uma necessidade, sim, de um Estado fazer alguma coisa, nem que seja como um agente regulador, ok? E é nessa nova concepção, nessa revalorização do Estado, né, que desde lá da crítica burguesa, da Revolução Burguesa com o absolutismo, os caras queriam descartar o Estado, né, vigorou o pensamento liberal, né, de que, enfim, a sociedade civil sem Estado seria mais livre, enfim. E aí, com as guerras e as crises, os caras perceberam, peraí, mas sem Estado a gente não se recupera, a economia não se organiza, né? Então, esse movimento de revalorização do Estado, ele deu origem a um novo fenômeno, ainda nesse ensejo liberal, sabe? Que é o neoliberalismo, uma palavra que a gente ouve bastante nas mídias, nas leituras, no dia a dia, né? E o que diferencia o neoliberalismo do liberalismo puramente, né? Qual as características desse liberalismo novo, desse novo liberalismo, que é o que a gente vive hoje? O Estado, então, ele passa a ser reconhecido, né, como um Estado regulador, né? Inclusive aqui no Brasil, no governo Fernando Henrique, ele foi um governo liberal, né? Ele promoveu uma série de privatizações, né? Ou seja, tirava o controle de algumas empresas do âmbito estatal e colocava na iniciativa privada, né? Vendia, inclusive são ações muito criticadas, né? Porque geralmente os preços que se praticam nessas privatizações são muito abaixo do valor que aquelas empresas realmente têm. Mas, enfim, o Estado passa a ser entendido como um Estado regulador e disciplinador do mercado. E é nesse sentido de disciplinador do mercado, é legislando, criando regras que regulem mesmo como vai se dar a concorrência, o que pode, o que não pode fazer, o que é uma prática é, legal, o que é uma prática criminosa, né, no mundo dos negócios. Mas aí o que eu queria falar do Fernando Henrique foi a criação das agências reguladoras. A gente é acostumado a ver a ANA, né, que é a Agência Nacional das Águas,
Esquece essa ANA aí. Mas tem a Anatel, a NTT, né? Uma das comunicações, outra é a Agência Nacional dos Transportes Terrestres. Aí vai ter a Agência Nacional de, sei lá, é, alguma outra coisa, entendeu? Para cada setor da economia vai ter uma agência de regulação. Porque antes o Estado ele operava, né, esses setores diretamente. Aí quando ele abre uh, esse mercado para iniciativa privada, surge a necessidade de regular, né? Senão a iniciativa privada administra sem escrúpulos, faz o que quiser com o negócio, né? Porque o objetivo da iniciativa privada, em primeiro lugar, é o lucro, né? O lucro privado, né? Enquanto que o Estado ele tem preocupações sociais, né? Enfim. Então é como se a preocupação continuasse sendo do Estado, né? A preocupação é pública, mas a exploração é privada, ok? Ou seja, alguém pode explorar aquela atividade econômica, né, privadamente e recolher seus lucros ali, mas a preocupação social da coisa continua sendo do Estado, o ônus, né, porque o Estado ainda tem que gastar ali regulando aquilo ali. Então, eu tenho aqui algumas características, né, desse novo Estado neoliberal. E muitas dessas características foram acordadas e discutidas e debatidas e firmadas finalmente num evento que aconteceu chamado Consenso de Washington. Uma reunião em Washington com lideranças de vários países para discutir os rumos da economia mundial e, na verdade, eu vejo como assim, por exemplo, tu não vai lá em Washington, representante do Brasil, na mesma condição que os economistas americanos que estão, na verdade, é, tem muito mais poder de determinar o que vai acontecer e o que não vai, né? Então, os representantes dos países da América Latina, eles foram lá para receber ordens, digamos assim, né? No meu entendimento, tá? Mas o que ficou acordado nesse consenso de Washington e que ao mesmo tempo a gente pode entender como características do neoliberalismo? Bom, a abertura comercial, né? A abertura comercial significa a diminuição das barreiras, embargos, tarifas, taxações, enfim, qualquer dificuldade que o Estado pode colocar em termos de importação de mercadorias, sei lá, alguma coisa que o mercado enxergue como uma barreira na livre circulação das mercadorias, tá? Porque quando um Estado começa a botar taxas e querer fiscalizar demais ou fazer qualquer coisa, às vezes até, claro que algum tipo de fiscalização é necessária, né? Fiscalização sanitária, enfim, a gente tem que tomar cuidados com importações, coisas do tipo. Mas esse tipo de controle pode ser interpretado como protecionismo. Protecionismo é quando um Estado, com a intenção de proteger a sua economia, ele tarifa os produtos vindos do exterior. Então, quer dizer, eu quero que a minha indústria de equipamentos eletrônicos, como esse computador aqui, se desenvolva. Então, o que eu faço? Para que algum empreendedor brasileiro consiga produzir um computador e botar no mercado, enfim, e ter condições de competitividade, né, eu tenho que tarifar o produto que vai ser importado, porque senão esse produto importado ele vai chegar aqui mais barato do que o produto da indústria nacional e as pessoas vão comprar o produto importado e a indústria nacional vai sufocar. Então o protecionismo, apesar do consenso de Washington né, e de toda essa ideologia liberal, o protecionismo é muito praticado, e especialmente e ironicamente pelos Estados Unidos, né? E muito mais agora com o Trump, porque é o que acontece. Os Estados Unidos acabam promovendo essa ideologia liberal e forçando os países dependentes a adotá-la, né, e a cumprir.
mas eles praticam protecionismo. E inclusive para cima do Brasil, né? Há pouco tempo atrás eles estavam taxando o ferro, o aço brasileiro, porque estava atrapalhando a indústria do aço lá, né? Mas muito mais frequentemente a gente vê na TV com relação à China, porque a China tem uma capacidade de desenvolver suas forças produtivas muito recentemente de uma forma excepcional, e ela se estruturou muito bem para competir no cenário internacional, né, no mercado, nesse mercado globalizado, enfim. Inclusive a China produzindo produtos tecnológicos de última geração, coisas muito assim que fazem frente ao mercado americano mesmo, né? Smartphones, principalmente, automóveis, máquinas pesadas, tudo que é coisa industrializada. E aí o que o Trump faz? Ele tá falando, não, 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 os produtos chineses aqui não pode entrar aqui tão livre assim, senão vai comprometer a indústria americana, não vai conseguir vender nada. Porque o smartphone chinês chega nos Estados Unidos com as mesmas, assim, digamos, mesmo perfil técnico que o iPhone, que é americano, e por um preço muito mais em conta. Aí o americano com poder aquisitivo baixo ou médio, ele vai preferir comprar o produto chinês, né? E aí vai comprometer os ganhos da Apple. Então é mais ou menos nesse sentido que funciona o protecionismo, saca? Tô com a garganta seca hoje. Bom, falei do primeiro item, né? Abertura comercial. Aí tem também o ajuste fiscal, que seria mais uma determinação, né, do Consenso de Washington para as economias dependentes, que é ajustar as contas públicas. Ajuste fiscal é isso. Na prática, vai significar que o Estado não, não se endivide, que não coloque muito imposto sobre as transações financeiras e comerciais, enfim. Ele se interliga com outras características aqui que vão acabar sendo melhor comentadas, tá? Então, na sequência, já redução do Estado, que também tem a ver com isso, né? Ou seja, tanto o ajuste fiscal, quanto a redução do Estado, quanto as privatizações, eles prevêem uma diminuição dos gastos públicos. Porque pensa bem, para uma potência estrangeira, é interessante que um país com quem tu mantém relações comerciais, ele tem um Estado pouco estruturado, ele tem um Estado desregulamentado, um Estado fraco. Porque esse Estado fraco ele não consegue praticar protecionismo, ele não consegue desenvolver as suas forças produtivas, ele não consegue fomentar a sua própria indústria, ao mesmo tempo ele concede tudo que é exigência e privilégio para as empresas transnacionais, né? Então, se eu sou uma potência externa, como o caso dos Estados Unidos, para mim é muito interessante que o Brasil tenha um Estado totalmente desfalcado, porque aí os meus produtos entram lá com mais facilidade, eu dito regra com mais facilidade. Então, na minha compreensão, todas essas características aqui expressam essa intenção, sabe, como pano de fundo. Mas bem, redução do Estado, né, é isso. Envolve privatizações, né, vender as empresas públicas, tirar as coisas da mão do domínio público e passar para o domínio privado. E aí isso também é problemático, porque, por exemplo, às vezes os caras falam que querem privatizar os Correios ou a Petrobras, certo? Assim como já privatizaram outras empresas nacionais. O problema quando tu vende uma empresa dessas é que tu bota a empresa dessa à venda no mercado. Vai aparecer, a chance de aparecer um empresário americano ou chinês com grana para comprar isso é muito maior do que aparecer um brasileiro. Então, na prática, tu está entregando ela para um controle internacional. Você está vendendo uma empresa que era pública nacional, que nem a Petrobras ou os Correios, né? E a Petrobras gera lucros para o país, gera receita que é investida na educação, na saúde, blá blá blá, 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 né? Tem até leis, 10% obrigatoriamente para educação, não sei quanto por cento para saúde, né?
tu tá vendendo essa empresa para um chinês ou para um americano que vai explorar privadamente e não tem que dar nenhuma contrapartida, porque ele não é o Estado, ele não tem compromisso social, ele não tem que destinar 10% dos lucros para a saúde do Brasil. Ele pega, é dele, e ele bota no banco, entendeu? Sem contar que que o cara, ainda quando acontece essas privatizações aí, muitas vezes elas são questionáveis até pelo preço que são praticadas, né? Às vezes tu tem uma empresa que gera um lucro de 200 milhões de reais por ano, e aí tu vende ela por 15 milhões. Como é que tu vai vender por 15 milhões uma coisa que gera 200 milhões por ano? Qual é o argumento para isso, sabe? Aí os liberais vão dizer, tem que diminuir o Estado, porque não sei o que, blá blá blá, que a corrupção. Só que, cara, mesmo assim, fazendo as contas, não, não vai fazer sentido tu se desfazer, ou ainda que tenham problemas, né, que tenha corrupção, que tenha não sei o quê. Uma vez eu vi o Ciro Gomes, que também é economista, né, eu vi ele numa palestra lá em Pelotas, ele falando sobre exatamente esse assunto. Se uma vaca tua, ela tá com carrapato, o que tu faz? Tu mata a vaca? Tu se desfaz? Tu vende a vaca porque ela tá com carrapato? Não, tu trata o carrapato e tu continua tendo a tua vaca, né? Então, é um pouco, me parece um pouco irracional essa lógica de, só por ideologia tu querer se desfazer das coisas, ainda que elas sejam vantajosas, né? Enfim, acabei abordando o tema das privatizações também. É, e já que eu estou aqui nas privatizações, é interessante mencionar que as privatizações costumam ser também uma importante janela de oportunidade para corrupção. Ou seja, tu tá lá no governo, tu é lá um daqueles políticos que vai participar de um processo de privatização. Não é estranho quando os caras vendem por 15 milhões uma empresa que gera 200 milhões por ano? Será que esses caras não estão embolsando alguma coisa? Será que o cara que comprou, na verdade, não pagou uns 100 milhões então e aí registra ali 15 ali, toma aí e bota no bolso o resto? Quer dizer, é muito fácil imaginar muitas formas de maracutaia quando um governo vende as suas empresas, né? Porque imagina, pô, pessoas que estão no governo podem se beneficiar disso. É muito fácil pensar nisso. Então tá, próxima característica seria a desregulamentação da economia, que é aquilo que eu estava falando, né? Liberdade pressupõe desregulamentação, né? Quanto mais regras houverem em alguma coisa, menos liberdade haverá nessa coisa. Então, só que ao mesmo tempo uma economia desregulamentada eu vejo como um alvo fácil para as transnacionais, para outras potências, enfim, tudo isso que eu já vinha falando. Reforma previdenciária também, né? Previdência é o sistema de garantia social para pessoa que já trabalhou, já contribuiu para a sociedade, então ela vai lá na Previdência Social e se aposenta, né? Porque ela produziu valor para aquela sociedade a vida toda, ela trabalhou, né? Ela contribuiu, por isso que chamam de contribuinte, né? Então, quando ela chega numa idade que não dá mais para trabalhar, ela tem direito a um retorno da sociedade, né? Esse é o sistema previdenciário. O projeto neoliberal, ele pressiona por uma reforma previdenciária, que é isso que a gente vê quando os caras fazem essas reformas aí, fizeram há pouco tempo, né, acho que foi no governo Temer, uma reforma previdenciária, que aumentou o tempo de contribuição. Ou seja, antes tu se aposentava com 60 ou 65, agora tu vai se aposentar com 65 ou 70. Ou seja, tu vai ter que ficar mais tempo trabalhando para quando tu já estiver quase morrendo, tu receber uma gorjetinha ali e terminar de morrer. Isso é mais uma forma de desestruturação do Estado também, né? E ajuste fiscal, diminuição dos gastos públicos, enfim, todas essas, percebam como todas essas características se comunicam e elas têm o mesmo espírito, né? O mesmo pano de fundo. E aí esse outro aspecto aqui é interessante, que é que a ideologia neoliberal ela prevê por parte do Estado investimentos em infraestrutura para atrair investimentos. Ou seja, o Estado tem que investir em infraestrutura para atrair investimentos privados, né?
no setor produtivo. Ou seja, é mais ou menos assim, que o Estado construa rodovias, portos, aeroportos, coisas do tipo, para que as empresas internacionais pensem, ah, legal, poderia instalar a minha base de produção ali, porque tem rodovias para escoar a produção, tem portos, tem aeroportos, né? Tem energia elétrica. Então o Estado tem que investir em usinas, em rodovias, em coisa e tal, para a iniciativa privada se beneficiar. E muitas das vezes a iniciativa privada internacional, né? Transnacional. Ou seja, tu tem que preparar o terreno, o Estado arca com tudo, o ônus, né, o custo da coisa é estatal, ou seja, é público, que a gente financia através dos nossos impostos, para vir uma empresa americana aqui, a Shell, a GM, que seja, instalar sua base produtiva e recolher valores. Né? Aí eles vão dizer assim, ah, as empresas geram emprego, né? Mas não seria mais interessante então o Estado conceder esses benefícios para a indústria nacional, né? Ali em Caxias do Sul tem uma fabricante de motores e não sei o que, né? Tem indústria automotiva ali que é nacional, que é a marca Agrale, talvez alguns de vocês conheçam. Não seria mais interessante então o governo fomentar o desenvolvimento da Agrale para daqui a pouco começar a produzir carros nacionais aí, vender a um preço mais interessante e empregar mais gente com os nossos próprios recursos, enfim, que aí pelo menos esse desenvolvimento é um desenvolvimento nosso, né? Porque quando uma empresa estrangeira se instala aqui, ela não transfere a tecnologia, ela vem só usar a nossa força de trabalho e os nossos recursos naturais, né? Só o que a gente tem de muito vantajoso mesmo para oferecer. Ela não vai nos compartilhar a tecnologia para a gente também produzir aqueles automóveis. Então, enfim, esse último aspecto aí era os investimentos em infraestrutura por parte do Estado. Ou seja, o Estado ele é visto como um agente regulador, algo é, que como é que era a palavra mesmo? Discipline o mercado, mas que também forneça as condições ideais para que o mercado floresça a partir da iniciativa privada, certo? Na prática, o que acontece é que todos nós, enquanto cidadão, a gente tem que financiar esse sistema para a iniciativa privada se beneficiar dele. Ainda se fosse a iniciativa privada nacional, eu não me incomodaria tanto, porque aí seria a oportunidade de outras pessoas como nós, né, empreenderem, desenvolverem a nossa própria indústria, né, gerarem empregos aqui, daqui para aqui, né, distribuir renda aqui dentro. Mas não, a gente acaba financiando um processo que quem vai se beneficiar são as transnacionais. Aí também é dureza, né? Enfim, então notem que os princípios desse modelo neoliberal eles são praticamente os mesmos do liberalismo defendido pela burguesia do século 17 e 18, que é aquela que eu comentei há pouco tempo, né? Porém, reconhecendo agora esse papel regulador e disciplinador do Estado e também jogando todo o ônus possível em cima do Estado, porque jogar o ônus, os custos das coisas em cima do Estado, é uma forma indireta de jogar o ônus e os custos das coisas em cima da população, né? Aliás, quem financia o Estado é a população. E essas transnacionais, elas pouco contribuem com o Estado, porque na verdade elas recebem benefícios do Estado. Elas recebem isenção de impostos. Imagina isso, uma transnacional como a Nestlé, ou uma fabricante de automóveis, recebe isenção de imposto. Ela é isenta de pagar imposto, enquanto que um ferrado aí que trabalha para pagar um aluguel, recebendo um salário mínimo, ele gasta 30% da renda dele com imposto. Então essa é uma situação que é realmente absurda. É realmente absurda mesmo. Ah, sim. E na prática ainda, né?
apesar do neoliberalismo reconhecer esse papel do Estado, o que essas empresas fazem, como elas são muito espertas, né? Elas reconhecem o papel do Estado, teoricamente, né, como regulador e blá blá blá, mas o que elas querem, o que todas elas querem, é um Estado para si. Né? Elas querem controlar o Estado. E existem muitos modos de garantir isso. Bom, em primeiro lugar, elas querem um Estado mais para jogar o ônus, né, jogar os custos das suas atividades, né, os custos sociais, enfim, o Estado que arque com tudo, o meu único compromisso é me instalar aqui e lucrar. Tá? Elas também trabalham, ao mesmo tempo, pela diminuição do Estado, naqueles aspectos que cobre alguma coisa delas, né, que exigiria delas alguma contrapartida social, alguma coisa do tipo. Então, as empresas elas querem ao mesmo tempo um Estado menor, que na prática vai interferir menos nas suas atividades, mas também querem jogar todos os problemas em cima do Estado. Então, esse é o Estado ideal para uma transnacional, por exemplo, né? Para uma empresa estrangeira, para uma grande empresa. E aí é foda, cara, porque o cara que está querendo empreender ali, que abre uma lojinha aí no centro, ele paga uma carga tributária enorme. E aí o cara, pô, ele vai achar ruim, né, o Estado, porque ele paga imposto por ele e pela Nestlé e pela Ford, ele, que não pagam, né? Então o pequeno empresário nacional paga o imposto dele e paga o imposto das empresas transnacionais junto. Imagina só que absurdo. Então, outra forma, assim, só para não me esquecer, das empresas controlarem o Estado é no plano político, porque o poder econômico ele permeia o poder político, né? Tu consegue, por exemplo, se tu é uma empresa bilionária, tu financia a campanha de uma dúzia de deputados, tu elege aqueles deputados e aqueles deputados depois eles têm que trabalhar a teu favor, porque eles vão querer ser reeleitos, eles vão querer o teu dinheiro de novo na campanha. Então eles têm que trabalhar em benefício aos teus interesses enquanto empresa transnacional, né? Então se eu sou uma empresa transnacional que eu quero, por exemplo, eu quero me instalar ali na Lagoa dos Patos, mas tem uma lei ambiental que está me atrapalhando ali, não deixa eu jogar meus como é que chama? Meus rejeitos ali, meus contaminantes ali da minha indústria, não posso jogar no rio, tu vê que absurdo. Aí ele financia a campanha de uns deputados aí que não tem ideologia nenhuma, que são os caras que só querem aquela bocada ali mesmo, tipo do PSL, assim, que é um partido que nem existia, só uma plataforma para se eleger. E os caras vão trabalhar em favor dessa. Eu falei do PSL, mas porque o PSL ele tem isso enquanto característica mesmo nuclear do partido. Mas isso é um fenômeno que pode ser observado na maioria dos partidos, tá, gente? Mas enfim, tu financia uns deputados ali de diferentes partidos e os caras vão se eleger e vão criar leis, né? Vão tentar aprovar leis ou modificar leis que permitam que tu joga os teus rejeitos, os teus contaminantes ali na Lagoa dos Patos como tu precisa. E aí tu, enquanto proprietário de uma empresa transnacional, ou enquanto transnacional, né, que às vezes não tem a figura de um proprietário muito bem definida, tu fez um investimento político ali, é como se tu tivesse comprado poder político, porque tu investe na campanha, isso é o financiamento privado de campanha. Por isso que existe discussões fortíssimas em torno do financiamento das campanhas, né? Ele pode ser privado, ele deve ser inteiramente público, né? Enfim. Tudo isso, né? Todas essas características do modelo neoliberal, ele acaba gerando prejuízos, né? Para quem? Para nós, para a classe trabalhadora, ou mesmo para a classe empreendedora, né, que tenta empreender e que encontra todas essas dificuldades, né, enquanto que o Estado está articulado para favorecer empresas que nem sequer são nacionais, né? Então isso acaba gerando uma série de problemas para países como o nosso, que são países dependentes, né? São países periféricos, países marginais em relação à economia capitalista mundial. Lembrem que os países centrais do capitalismo são aqueles países do hemisfério norte, né, da parte de cima do globo. Estados Unidos, Europa, Canadá, blá blá blá. Enquanto que parece que
a vocação do hemisfério sul é se atochar mesmo, é obedecer e se atochar. E aí de vez em quando alguém tenta fazer uma revolução, e aí é o pior ditador da Terra, sabe? E aí é pintado como assim terrorista, de direitos humanos, não sei o que, sabe? Que nem ali a experiência cubana. Cuba é uma ilha inofensiva, nunca fez guerra com ninguém. O povo lá goza de uma qualidade de vida melhor que a nossa, reconhecida pela ONU, né? Tô falando em termos de IDH, enfim. E sofre uma série de embargos, de sanções, de demonização, enfim, porque eles não aceitam esse modelo. Então é muito. Se tu aceita, tu te atocha. Mas se tu não aceita, tu também te atocha, porque aí tu tem a inimizade dos países centrais do capitalismo, né, que vão fazer de tudo para te sabotar, né? Através de embargos econômicos, de um monte de coisa. Ok. Passando pro próximo tópico aqui. Vou dar uma pausinha. Então, gente, aqui na frente de casa tem literalmente uma madeireira, um troço que trabalha com madeira, assim. E agora, nesse momento, eles estão serrando aqui, né? E é um barulho, eu tô com as janelas tudo fechadas, mas é um barulho que chega aqui dentro forte ainda. Então se vocês tiverem, pra vocês eu acredito que não vai estar assim, não é nada comprometedor, né? Porque a minha voz tá mais alta aqui. Mas talvez vocês estejam ouvindo um ruído aí, então é isso, tá? No fundo é uma madeireira que tem aqui na frente. Aí tá, até agora comentei as características, como surge o pensamento liberal, como ele evolui para o pensamento neoliberal e as características desse pensamento neoliberal, tá? Agora vamos falar sobre as consequências observáveis, especialmente para nós na condição de países periféricos, dessa ideologia neoliberal, tá? Então, a gente tem a evolução do desemprego estrutural, né? Por que a ideologia liberal, por que um plano liberal ocasionaria a evolução do desemprego, né? A nível estrutural, que as sociedades ficam estruturalmente lidando com maior desemprego. Porque a ideologia liberal, dentro da ideologia liberal, as empresas elas naturalmente procuram um enxugamento dos seus quadros, né? Elas procuram diminuir o emprego de pessoas para aumentar os lucros. Então elas investem em tecnologias, enfim, que permitam descartar pessoas porque quando descarta um trabalhador, você está descartando uma despesa, né, na tua conta e aumenta o teu lucro. Então, na lógica liberal, é óbvio que vai gerar desemprego estrutural, até porque também é interessante que tenha um grande, exército industrial de reserva pressionando quem está trabalhando a trabalhar por baixos custos. Então, é óbvio que dentro da ideologia liberal é interessante que as economias vão ter que lidar com um grande exército industrial de reserva e cada vez maior, porque o próprio crescimento econômico liberal pressupõe diminuir a mão de obra aplicada na produção, tá? E privatizações também geram isso, né? Porque o Estado ele costuma empregar mais, botar mais funcionários públicos a fazerem as coisas, né? Ele não tem tanto essa racionalidade de preciso lucrar nessa atividade. Ele precisa desenvolver essa atividade com competência. Então, se precisar de 10 pessoas, ele bota 10. Né? Enquanto que a iniciativa privada ela vai ficar estudando uma maneira de diminuir de 10 para 5. Entende? Então, tu tem também um aumento da exclusão social e concentração de renda. Né? Exclusão social passa por essa questão também do desemprego, né? E o exército industrial de reserva, quem está ali automaticamente está excluído, né? Está excluído do processo produtivo, do mundo do trabalho, não tem um emprego, tu está excluído da sociedade. E quando tu não tem um emprego, tu também não tem direito ao consumo, né? Está excluído. E concentração de renda, porque se o Estado não atua, né, em favor da população, da distribuição de renda,
da garantia de uma certa qualidade de vida, né? A renda vai acabar se concentrando nas mãos de uma pequena parcela da população, ou se concentrando fora ainda, né, para as transnacionais. Então, esses são mais dois efeitos da, do projeto liberal aqui. Tem também deslocamentos territoriais e conflitos engendrados por esses deslocamentos, né? Aqui no Brasil, muito destacadamente, né? Talvez hoje em dia menos, mas ainda é muito famoso esse movimento de imigração, que é do Nordeste para o Sudeste, né? Os nordestinos vindo em direção a São Paulo, ou seja, tu tem centros que se desenvolvem mais que outros, né? Por exemplo, São Paulo é o centro mais industrializado do país. Então ele atrai mão de obra. E aí isso gera deslocamentos espaciais de pessoas, né? Deslocamentos demográficos. E essas pessoas, essas culturas, essas pessoas disputam os mesmos empregos e acaba gerando conflitos, né? Aí gera tudo que é tipo de preconceito contra nordestino, contra não sei quem. Agora, mais recentemente, tinha a questão dos bolivianos, né, e dos venezuelanos que estavam chegando em São Paulo ou em algum lugar do Brasil, e algumas pessoas se revoltam porque eles acabam pegando os empregos dessas pessoas, porque eles acabam aceitando condições de trabalho piores e menores salários, então o empregador prefere empregá-los, né? Na Europa isso acontece estruturalmente. Os países ficam o tempo todo abrindo e fechando porteiras para os imigrantes, porque é uma maneira de controlar os seus mercados, né, em termos de mão de obra, de controle de mão de obra, de pressionar quem tem emprego a trabalhar por baixo custo, né, de deixar assim, porque tu vê um imigrante africano que chega na Europa, ele aceita trabalhar por um valor muito menor do que um europeu aceitaria, porque o europeu goza de uma certa estrutura de bem-estar social, ele está acostumado com salário mínimo, se ele não tiver emprego ele tem seguro-desemprego, tem renda básica, tem não sei o quê, então eles acabam usando a imigração como um fator de controle da própria da própria do próprio mercado deles, né? O metabolismo, assim, que eu diria de, de mercado. Enfim, evolução do desemprego, aumento da exclusão social e concentração de renda, deslocamentos e conflitos. Gera também, como consequência observável, um questionamento do Estado, né? Daqui a pouco as pessoas pensam, porra, mas eu não tenho emprego, não tenho acesso à saúde quando eu preciso, não tenho nada, o Estado não me dá nada, só me cobra imposto. Então, por que eu quero? Para que serve esse Estado? Para que serve a sociedade, o governo, o Estado, tudo? Se eu não ganho nada com isso, eu só pago. E é um questionamento até compreensível, né? Em certa medida, né? Porque também o nosso Estado é ruim, é deficiente, mas ele também ele oferece alguns serviços, né? A gente ganha vacina quando a gente nasce num hospital público, a gente estuda numa escola pública, a gente tem polícia, tem SUS, né? Mas mesmo assim, e tem alguns lugares que o Estado é pior que o nosso, né? Estado, Estado-nação, tá, gente? Quando eu tô falando de Estado, não tô falando do Rio Grande do Sul, tô falando de Estado-nação, a União Federativa. Então, tô falando da administração da República, tá? Então, todos esses problemas, eles geram um questionamento do Estado. Daqui a pouco o cara ali, por exemplo, eu tenho usado muito esse exemplo dos empregadores, de quem quer empreender no Brasil, né? Ele vai pensar, ele vai se deparar com aquelas taxas de imposto para tudo e vai ver como uma dificuldade para ele que quer de fato desenvolver o país, que quer empregar a gente, que quer empreender. Tudo aquilo vai ser muito difícil para ele, porque ele tem pouco capital. Enquanto que as multinacionais se beneficiando de tudo que é tipo de regalia, aí é brabo mesmo. O cara vai pensar, bah, eu tenho que diminuir o Estado mesmo. Porque ele vai querer para ele a mesma coisa que as multinacionais já têm para elas, que é um Estado uh,
pequeno. Ou pior ainda, né? Elas têm, para elas, elas têm melhor do que um Estado pequeno. Elas têm um Estado grande a seu favor e pequeno na hora de cobrar alguma coisa. Então tá. Tem também o avanço das práticas de corrupção, né? Eu até já comentei um pouco sobre esse ponto, especialmente através das práticas de privatização, né? Com a privatização, anos 90 mesmo, como é que chamaram? Tem até um livro aí que dá para vocês darem uma googlada, que se chama... Como é que é? A Privataria Tucana. A década de 90 foi tão marcada pelos processos de privatização e depois, quando começaram a auditar essas fiscalizações, a analisar como que se deram essas privatizações, cara, começaram a perceber um monte de inconsistência, um monte de coisa meio duvidosa, né? Vendendo empresa por um valor muito abaixo do valor de mercado, um monte de atitude suspeita, né? E que depois muitas delas acabaram se comprovando que estavam permeadas de esquemas de corrupção. Então, sempre que os caras estiverem vendendo estatal, a chance de ter corrupção no meio é grande. Então, só para, assim, em meio a tudo isso, né, todas essas características negativas elencadas aqui, né, como consequências, como que a ideologia liberal responde a isso, né? Como que ela, se é uma coisa que gera tanta coisa ruim, como que ela se mantém, né? Por que as pessoas ainda acreditam nela, enfim? Porque ela tem uma expectativa de que o crescimento econômico naturalmente vai resultar em desenvolvimento, em empregos, né? É uma coisa bem simplória mesmo, bem simplista, né? Que eu diria até ignora as complexidades da realidade, do mundo real. Porque a gente já tem experiência suficiente para ver que não é assim, né? Então o cara tem que... Ou ele está a serviço mesmo de forças do capital internacional, ou é bobo, né? Porque vocês já ouviram aquele papo de alguns economistas liberais que dizem assim: ah, primeiro tem que crescer o bolo para depois dividir. É mais ou menos isso. Eles acham que se o Estado não regular nada, se deixar a livre iniciativa vigorar, né, todo mundo vai empreender, todo mundo vai desenvolver os seus negócios, porque vai ter pouco imposto, porque não sei o quê. A verdade é que não, a verdade é que a transnacional não deixa. Ela vai dominar o nosso mercado facinho, se a gente não proteger minimamente a nossa economia. Eles acham que isso vai gerar crescimento econômico, né? E que naturalmente o crescimento vai gerar mais emprego, né? Para eles não existe esse negócio aí de exército industrial de reserva. Ah, não, isso aí não existe, é um conceito que eles nunca viram, ou ignoram, ou fazem de conta que não tem, tá? Eles operam com a ideia de que o crescimento econômico vai empregar todo mundo. E que vai gerar distribuição de renda e desenvolvimento. Que o mero crescimento econômico vai gerar desenvolvimento. Só que isso é diferente, né? São conceitos diferentes em economia e ciências sociais. Um crescimento e desenvolvimento, né? Por isso que a gente tem diferentes indicadores para esses diferentes fenômenos. Por exemplo, o PIB, o Produto Interno Bruto, ele mede muito bem o crescimento econômico, né? O PNB mede melhor ainda, que é o Produto Nacional Bruto, porque ele é mais realista. Mas enfim, o PIB ele mede meramente o crescimento econômico, o volume de capitais ali circulando naquele país. Enquanto que o IDH, né, ele mede o desenvolvimento de uma forma geral. Porque ele mede também o nível de renda, mas ele mede o acesso a recursos, né, a saúde, a educação, a alfabetização, saneamento básico, enfim. Então, quando está falando em IDH, está de fato falando em desenvolvimento de um território. Mas quando está falando em PIB, está falando em crescimento econômico. Que se esse crescimento econômico ficar concentrado, né, como é uma característica do liberalismo, né, ao ocasionar a concentração de renda, tu vai crescer economicamente, mas com a renda concentrada na mão de meia dúzia de bilionário, e o país não vai se desenvolver nada. Ele vai só aumentar o seu volume de capitais, mas isso não significa necessariamente
não vai ter uma contrapartida desenvolvimentista, né? Como na fantasia dos defensores desse modelo. Tá. Aí agora, gente, é o, é o último tópico. A gente encerra esse assunto e encerra lá também a aula 5 da apostila. Que é apenas uns comentários, assim, uma pequena apresentação sobre outros projetos econômicos, né? São possíveis outros projetos econômicos, né? Tá, a gente tem lá uma economia socialista, comunista, né? Que a gente já viu em outros momentos. Tem essa economia liberal e neoliberal que a gente acabou de ver minuciosamente aqui. E agora vamos conhecer outros projetos econômicos que existem em outros lugares do mundo, né? Então, alguns países eles têm o que a gente pode chamar de social-democracia. Tá? Uma social-democracia ela é ainda uma economia de mercado, ela é uma economia que tem, digamos assim, há espaço para o livre mercado, sabe? Há espaço para a livre iniciativa, há espaço para concorrência entre as empresas e tudo isso, só que de uma forma que eu vejo como mais saudável. E o Estado, ele não é entendido apenas como um agente regulador e disciplinador da economia. Ele é mais atuante. O Estado ele é um pouco mais participativo e ele, em muitos momentos, ele mesmo gere a economia. Então, tu pega países lá, países escandinavos, países do leste europeu e da porção mais superior ali da Europa, esses caras, que nem Suíça, a Suécia, a Suíça, a Dinamarca, a Finlândia, a Alemanha, né? Esses caras eles têm um estado mais atuante na economia, eles têm muitas empresas estatais, né? Eles garantem uma boa distribuição de renda, garantem acesso a serviços e recursos para a população direitinho, né? Um, alguém da Dinamarca ou da Noruega tem acesso a ótimos serviços de saúde pública, de educação, esse tipo de coisa. A renda média lá, né? Ela, a diferença, a concentração de renda ela é baixa. Quer dizer, na apostila de vocês tem dados precisos sobre isso, mas é como se a diferença dos 20% mais pobres para os 20% mais ricos quer dizer, os 20% mais ricos são 5 vezes mais ricos que os 20% mais pobres, enquanto que no Brasil os 20% mais ricos são 50 vezes mais ricos que os 20% mais pobres. Então existe um abismo social maior aqui onde vigora o neoliberalismo, né, do que lá onde os caras têm uma social-democracia, que o Estado entra com mais vigor, né, na economia, regula as atividades econômicas, desempenha atividades econômicas, controla empresas estratégicas, mantém muitas estatais e a partir das receitas dessas estatais ele distribui renda, ele oferece serviços, ele garante um nível de vida interessante para a sua população, que, no meu entendimento, deveria ser o papel do Estado, né? Eu gostaria que o Estado brasileiro fosse também entendido e projetado nesses termos, e não em termos de favorecer transnacional, que eu acho um absurdo, né? De favorecer uma liberdade que é liberdade para quem tem mais dinheiro, na verdade. Então tá. Ahn, Ah, uma coisa que eu sempre comento é que sobre esses países sociais democratas, né, notem que eles ficam ali os países escandinavos, ali do leste da Europa, são os que têm o melhor IDH do mundo, né? São esses países social-democratas. O capitalismo deles era liberal igualzinho os outros. Com a experiência soviética, né, eles
estavam muito sujeitos a serem anexados pela União Soviética, porque os trabalhadores dele ali estavam em condições que eram muito piores, né, de trabalho e sem direito nenhum, enfim, ainda não existia esse reconhecimento dos direitos trabalhistas, e a União Soviética ali do lado fez uma revolução e melhorou muito as condições de vida da classe trabalhadora naquele momento. Então era muito fácil esse discurso penetrar na classe trabalhadora desses países e o trabalhador desse país pensar, bah, peraí, eu tô ferrado aqui. E aí vem um cara me dizendo, olha aqui o comunismo, ó, no comunismo o trabalhador tem direito ao que produz e blá blá blá. Então isso era um discurso muito doce aos ouvidos dessa gente. Então, para se prevenir de uma revolução comunista nesses países, que eram coladinho ali com a União Soviética, a administração desses países, né, o Estado desses países, incorporou na sua estrutura jurídica essas reivindicações, esses direitos. E é aí que se origina a social-democracia. Né? Ela não é, ela não tem características como as do socialismo, né, onde não existe propriedade privada, enfim, ela mantém a propriedade privada, ela mantém o sistema de produção capitalista, mas o Estado, ele atua mais no sentido de garantir um bom nível de vida para todo mundo, para essas pessoas não reclamarem, não se sentirem insatisfeitas e o discurso comunista não, como é que é, não, puta merda, cara, não acabar assim seduzindo elas, né? Então elas ficam menos sujeitas à sedução socialista e aí conteve o movimento de revolução ali, porque a União Soviética se espalhou mais para baixo, né, do que para a Europa Ocidental, digamos assim. E então, por último, tem também o projeto democrático popular, que esse é muito interessante. Há algumas características do projeto democrático popular. Gente, o projeto democrático popular, ele surge justamente nos países que sofrem com liberalismo, como o nosso, e ele surge em reação a essas consequências negativas do liberalismo, né? E aí dentro do projeto democrático popular, tu vai ter aqui no Brasil movimentos como o MST, né, que exigem uma reforma agrária, que o problema fundiário, o problema da concentração de terras no Brasil é responsável por, pela produção de abismos sociais, né, gigantescos, pela exclusão de pessoas da terra, exclusão de pessoas do mundo do trabalho, enfim, gera excedentes populacionais, gera êxodo rural, gera gente que vai ficar sem ter o que fazer no capitalismo, gera indigência, gera violência urbana, gera um monte de coisa. E reforma agrária não é coisa de comunista, não. Reforma agrária, até nos Estados Unidos, o Abraham Lincoln fez há mais de 150 anos. Né? E lá não tem essa aí de. Entendeu? A maioria dos países desenvolvidos eles já fizeram alguma reforma agrária. Ou seja, reforma agrária nada mais é do que tu planejar como é que vai ser a exploração da terra, né, pela agricultura no teu país. Porque não é interessante que o latifúndio não é interessante. Tem gente, empresas que às vezes mantêm porções enormes de terra sem produzir nada, porque eles estão apenas especulando o valor financeiro dessa terra, sabe? Enquanto que a terra, como fator de produção, ela tem que ter um compromisso social. A terra tem que produzir em benefício da sociedade, ela não pode ficar atendendo a, ao interesse privado de alguém. Isso não é estratégico para um país, certo? Ou seja, a terra tem que ter uma finalidade social, a exploração da terra tem que ter uma finalidade social. Né? Então, os projetos democrático-populares surgem em reação ao liberalismo, né? Eles preveem um Estado que opere em função das pessoas, da sociedade, e não em função meramente do mercado. É claro que quando tu opera em função da sociedade civil, é que os liberais veem o mercado como uma manifestação da sociedade civil. Ele é isso também, mas ele não é só isso. Ele também existe à parte, ele também existe um mercado que é internacional operando aqui dentro.
Então, o projeto democrático popular, ele, ele pressupõe, ele reivindica um Estado que opere em função da sociedade civil de fato, em função das pessoas, né? Em função da sociedade, e não apenas em função de favorecer o mercado, que às vezes nem é expressão da sociedade, às vezes nem é nacional. Ele espera um Estado que priorize as pessoas, forneça assistência básica, saúde, educação, segurança pública, esse tipo de coisa, em primeiro lugar, né? Depois, se sobrar dinheiro para conceder isenção fiscal para empresa transnacional, aí ok, mas primeiro vamos garantir que as nossas pessoas não morram de fome, né? Que as pessoas aqui tenham emprego, que as pessoas tenham direito a uma vida digna, a uma série de coisas, né? Prevê também uma reforma tributária, né? Mas aí no caso, uma reforma tributária que equilibre a balança, ou seja, que cobre mais de quem tem mais. Ou seja, vocês já ouviram falar de imposto sobre grandes fortunas? Isso é uma reivindicação do projeto democrático popular, que se tribute às grandes fortunas, porque isso corrige a concentração, a má distribuição de renda, entendeu? Se tu impede que alguém acumule tanto assim desnecessariamente, por exemplo, bilionários. Para que a gente precisa de bilionários, né? Enquanto que tem pessoas que não têm acesso, não têm dinheiro nenhum, ou morrem de fome ainda, enfim, coisas tão básicas. Então, uma reforma tributária ela passa por isso, ela passa por cobrar mais de quem tem mais e menos de quem tem menos. É uma tributação progressiva, enquanto que aqui no Brasil a gente tem um modelo que é o contrário, ela é regressiva, ou seja, quem tem menos paga proporcionalmente mais do que quem tem mais. Porque quem tem menos, por exemplo, se eu ganho R$ 1.000 por mês, eu vou gastar uns 300 em imposto. Isso é 30% do meu rendimento. E para quem ganha 100 mil, ele vai pagar proporcionalmente menos de imposto, porque a parte que ele usa do rendimento dele para pagar as despesas básicas de moradia, alimentação e transporte é muito menor, sabe? E o resto ele bota no banco e ele ganha dinheiro com isso. Então, proporcionalmente, os pobres pagam mais imposto do que os ricos, e isso é problemático. Isso não é saudável numa sociedade. A distribuição de renda, né? Passa por isso aí também, passa por outras coisas. Reforma agrária, que foi, na verdade, o primeiro exemplo que eu citei, através do MST, que é o nosso movimento que mais atuante nesse sentido aqui no Brasil, né? Mas tem outras entidades que também apoiam a causa da reforma agrária, né? Muitos intelectuais que também apoiam a causa da reforma agrária. A auditoria da dívida. Uma auditoria da dívida é uma revisão da dívida pública. Por exemplo, o Brasil, há alguns anos ou décadas já, em algum dos governos Lula, quitou a dívida externa, né, com o FMI. Então o Brasil era devedor, aí ele quitou essa dívida e ainda botou dinheiro lá. Ele virou credor. De devedor ele passou para credor no FMI. Mas existe uma dívida pública, né, com outras agências de crédito que, que é muito grande ainda e ela responde a uma boa parcela do PIB. Se eu não me engano, é em torno assim, de 40% do PIB brasileiro. 40% de tudo que o Brasil produz ele paga de juro numa dívida que ele tem. E essa dívida ela não é revisada. Porque se tu for considerar esses juros que tu pagou, tu já pagou o valor dessa dívida dezenas ou centenas de vezes. Tu pagou essa dívida já muitas vezes. Só que é um agiotismo, é uma coisa que tu continua pagando só o juro, sabe? Tu não te dão condições de tu quitar essa dívida. Então, uma auditoria da dívida nada mais é do que rever isso, né? Formar uma comissão, rever e propor para a agência de crédito, a gente já pagou essa dívida aí, a gente até aceita aqui continuar pagando por um tanto tempo, depois a gente não paga mais. A gente quer resolver essa situação aí. Ou então dá o calote mesmo. Então fala, não, a gente já pagou isso aí, já pagamos 10 vezes isso aí, o valor que tinha que ter sido pago, não vamos mais pagar. Alguns países já fizeram isso, tá? Isso seria uma auditoria da dívida pública. Porque aí o Brasil, o país se livra desse compromisso, né? Imagina, todos nós estamos trabalhando, todas as nossas famílias estão trabalhando e 40% de tudo que a gente
produz de valor é direcionado para o pagamento da dívida pública, que vai ir para os cofres de bancos internacionais, aí sabe-se lá da onde, né? Então é meio brabo. O brasileiro costuma reclamar muito que ele trabalha para pagar imposto, mas ele trabalha mais ainda para pagar uma dívida pública que nem foi ele que fez e que essa dívida às vezes foi tomada para financiar projetos que tinham como beneficiário o próprio mercado internacional também, os transnacionais, e não nós. Então não faz sentido. Prevê também um processo de estatizações, né, que é o contrário da privatização, ou seja, retomar, reaver empresas que estão no setor privado e trazer para o setor público. Uma que eu gostaria acho que deveria voltar para o setor público, por exemplo, são as telecomunicações. Primeiro porque é um setor estratégico. Imagina num período de guerra, o setor de telecomunicações, quem opera não é o governo do país, mas empresas privadas, né? Se elas quiserem, elas desligam tudo e as forças de defesa não tem nem como se comunicar. Ou seja, imagina o quanto isso é estratégico. Comunicação, energia, esse tipo de coisa, aviação, isso é estratégico, isso não pode estar na iniciativa privada, isso tem que ser o Estado que controla, né? E, e os países mais desenvolvidos do mundo não bobeiam nesse sentido aí. Vai ver se na Europa a, a telefonia, o setor de energia, nuclear, não sei o que, vai ver se é privado. Não é, é tudo público, tudo estatal. Então prevê uma estatização, né? O que eu ia falar das telecomunicações é que tem muito abuso também nisso aí. Tu coloca 10 reais de crédito, eu queria colocar 10 reais e saber que eu tenho 10 reais e que o minuto custa 10 centavos o minuto. Mas aí não, aí eles fazem uma série de plano que uns minutos terminam no tal dia e no outro vence o teu crédito, mas continua podendo telefonar para não sei quem, e tu acaba que um sistema que tu não consegue entender e que ele é extremamente assediador toda hora te telefonando, te oferecendo coisa, te mandando mensagem, querendo que a tua adesão em determinados planos e, pô, tu não quer, cara, tu só quer botar o teu crédito e poder usar, sabe? Eu fico cobrando uma tarifa para cada tipo de ligação ou para cada tipo de serviço. Então, esse tipo de abuso aí isso podia ser simplificado se fosse reestatizado, pelo menos ao meu ver. Sem contar que a estrutura de telecomunicações, as antenas, os satélites, eram tudo estatal, né? Então, com dinheiro público, com o nosso dinheiro, elas foram construídas e aí depois privatizou. Aí deram o nosso dinheiro para o setor privado operar, né? O setor privado opera elas e nos cobra o preço que quer, porque ninguém regula isso aí. Então, o projeto democrático popular reivindica reestatizações de determinados setores. Tá? E, por último, reformas políticas que corrijam as distorções representativas. Gente, distorções representativas, uma distorção representativa, é um fenômeno que acontece, por exemplo, com o financiamento privado de campanha. Por exemplo, se uma empresa, como eu havia falado antes, pode financiar a campanha de um político, então esse político vai representar essa empresa, mas na verdade o político deve representar o povo, entendeu? Então isso é uma distorção representativa. O povo acaba subrepresentado ali, os políticos só pedem o voto dele e depois não atendem às demandas da população, porque na verdade ele tem que atender às demandas de quem financiou a sua campanha, que são as empresas, quem tem poder econômico para financiar aquela campanha. Isso é uma distorção representativa. Então, uma reforma política no escopo do projeto popular democrático passaria por isso, pelo fim do financiamento privado de campanha, que já existe um fundo público para campanhas, né? Ou seja, existe um dinheiro público lá que todo mundo, né, através dos seus impostos, paga, que aquele dinheiro é usado para para financiar as campanhas políticas, ou seja, aquelas propagandas que a gente vê na televisão, aquele 1 minuto ali para cada um, aquilo ali tem uma parcela, né, é dinheiro público que serve para aquilo ali.
Então, com financiamento público, tu pode garantir uma coisa mais horizontal, sei lá, todo mundo ter o mesmo tempo, né? Porque é importante que os políticos possam apresentar suas ideias para a pessoa escolher quem melhor representa, né, os seus interesses. Mas o financiamento privado ele acaba distorcendo isso. Aí o cara que recebe um financiamento acaba ficando com muito tempo e as pessoas vão lembrar muito mais dele, enfim. Esse era o último aspecto, gente. Então hoje a gente falou do, do projeto liberal e neoliberal, né, e das implicações sociais desse projeto. E depois, por último, a gente comentou alternativas a esse projeto, que seria a social-democracia, que existe especialmente nos países escandinavos, né, e do projeto democrático popular, que é justamente surge como crítica ao modelo neoliberal e faz parte da ideologia de vários movimentos sociais, né, que a gente conhece no Brasil, como a MST, por exemplo, alguns partidos de esquerda, e que também seguramente se expressa em outras instituições e partidos e movimentos ao redor do mundo. Então é isso, gente. Agradeço aí a, a audiência de vocês, né? E acredito que a tendência é que o nosso próximo encontro seja presencial. Então, até lá, gente. Tchau.